Eu sou Darcy Xavier, mas assim, Darcy Santos Souza Xavier. Mas meu nome usual é Darcy Xavier. Eu sou licenciada em História, sou bacharel em Direito, bacharela em Direito. Fui aluna dessa escola, iniciei aqui na Escola 1, precisamente, em 1960. E aí alguém disse assim outro dia, você não pode ter entrado em 60, porque só podia entrar na escola aos 7 anos, a escola pública. E aí outro dia fui procurar lá um documento, fui lá na Escola 1 porque eu precisava, para questão de aposentadoria, essas coisas. Aí falei, gente, aqui, tá vendo, eu entrei na escola em 1960. E aí por quê? Porque minha irmã já era daqui da escola, né? Já era da Escola Parque. E nós, meninos e meninas, moradores daqui dessa região, daqui da região do Perovais, Meireles, essa região, normalmente nós tínhamos o quê? As escolinhas de casa. Você aprendia a ler o básico, você era alfabetizado naquelas escolinhas na sala de uma casa. Normalmente tinha alguém que tinha mais habilidade, aí alfabetizava até você chegar à idade de 7 anos para ir para a escola pública. Eu me alfabetizei cedo e ficava falando, mãe, quer ir para essa escola, para a Escola Parque, por causa de minha irmã. Aí minha mãe me levou um dia na Escola 1 e lá, eu lembro assim como se fosse hoje, Dona Carme Teixeira, que era a diretora da época, ela me colocou num balcão, que tinha assim um balcão. Se você é muito pequena, você ainda sabe. Minha mãe falou, mas ela já sabe ler. Aí ela pegou um livro e mandou eu ler. E o livro era O Sapo e o Ouriço. E eu li. Ela falou, vai ficar aí, vai ficar aqui e fica com a gente. Tanto que eu não vim logo para a Escola Parque, eu ficava na Escola 1. Nós só vínhamos para a Escola Parque, na verdade, a partir, assim, quando já era terceira, eu não lembro com precisão, mas eu acho que era terceira, quarta série, uma coisa assim. Então eu fiquei lá no primeiro ano, cursei lá o primeiro ano, o segundo, e eu vinha para o parque por conta já de minha irmã, que já era mais velha, e ela era monitora aqui da escola. Aí tinha essa aproximação, eu acho que eu vim antes do período, eu vinha às vezes trazer alguma coisa para ela, ou eu vinha fazer alguma coisa, e meu convívio com a escola antes do período de eu ser aluna da Escola Parque. Posteriormente, quando chega no período determinado, eu venho ser aluna da Escola Parque. E, assim, eu até já falei isso, meu trajeto para vir para aqui, a expectativa de vir para a Escola Parque. Como eu morava no Perovais Velho, 221, eu sou filha de um sapateiro e de eu não sei se não é doméstica, minha mãe era um faz-tudo, minha mãe era florista, minha mãe era a dentista da rua, porque era quem arrancava os dentes dos meninos, era quem preparava o vomitório quando o menino estava doente, era uma líder comunitária. Aí, assim, ela falava, é para vir por aqui. Aí nós descíamos o Perovais Velho, onde eu morava, o fundo da minha casa, passava pelo fundo da casa de algumas pessoas, pelas avenidas, passava pela Avenida Peixe, onde era lama pura, era assim, a gente passava no meio dos porcos para chegar a um lugar que tinha um riacho, um rio. Não sei o que era aquilo, acho que era um rio. Tinha uma ponte de madeira feita pelos moradores, porque quando chovia, a água passava da altura do rio, às vezes, da ponte. E nessa ponte é uma vivência muito forte. Eu não sei se alguma pessoa já retratou a questão das piabas. Aí nós pegávamos lata de doce, lata de leite ninho, lata de leite moça, leite condensado, e ficávamos na ponte pegando piaba, né? Depois subíamos uma ladeira íngreme. Quando a madrinha ia visitar, a tia ia visitar ou qualquer coisa, a gente ganhava, às vezes, um trocado, tipo assim, eu acho que era 10 centavos ou 1 centavo, eu não sei, como se fosse assim nessa relação. E tinha uma senhora que vendia fubá na ladeira. E esse fubá era assim um triângulozinho com fubá de milho. Era a nossa merenda, assim, extra-escola. E quem tinha mais um dinheirinho tinha a possibilidade de comprar a famosa abafa-banca, que era uma delícia. Eu até ganhei, o ano passado, depois do seminário, eu ganhei uma forma de fazer abafa-banca de alumínio, né? Que era assim que a gente tinha uma abafa-banca. Aí tinha uma senhora, um casal, assim, uma preta forte, um homem também grandão, muito alto, muito forte,
e que eles vendiam abafa-banca de abacate, abafa-banca de coco. Era uma delícia, uma delícia. Então, e uma colega nossa, aí outro dia, ela disse que tem uma padaria e ela disse que vende geladinho. E ela disse que toda vez que os meninos se juntam, um só, dois, três, para comprar um geladinho, eu falei assim, ô tia, parta aí, divida aí. Ela disse que lembra da época da abafa-banca, que ela dizia que eu me contentava com uma mordida de abafa-banca de alguém. Eu falei assim, me dê um pedacinho, aí você mordia um pedacinho de abafa-banca. Era uma glória. Né? Então ela disse que quando o menino hoje pede para dividir o geladinho, ela faz lembrando da sua infância. E aí, quando a gente subia, ia para a escola. Manhã, nós morávamos lá no Perovais e era no alto. E de lá do alto, via o alto daqui da escola, via essa parte aí onde se chama o Canal 7, mais para o fundo da escola. Aí, claro, a gente vinha correndo, pulava o muro. Aí meu irmão, meus primos, todos eles pulavam o muro. E eu sempre fui muito medrosa, até falam isso. Aí eu tinha medo de pular o muro. Eu nunca tive coragem de pular o muro. Me arrependo hoje de não ter pulado o muro também. Mas meus irmãos pulavam, todo mundo pulava. E minha mãe de lá falava assim, eu vi você pular o muro, aí dizia aos meus irmãos. E eles terminavam se entregando. Como é que ela via? Todo mundo era igual, a farda igual, não sabia quem era o filho. Mas ela dizia, eu vi você pular o muro. Ah, minha mãe foi só uma vez, eu pulei porque já estava atrasado, não sei o quê. Mas não tinha que pular. E aí depois, eu acho que os medrosos, eu não sei mesmo qual era, a história começou a furar uma parte, assim, embaixo. Quem não pulava o muro passava por baixo, por um buraco. Que eu não sei quem fez esse buraco, não sei qual foi o início dessa história desse buraco. Aí para não voltar, porque você tinha que subir, aí passava todo o Canal 7 para entrar por aqui pela frente. Nós vínhamos pelo fundo, Perovais, pelo fundo daqui da escola, e aí atravessava todo o Canal 7 para vir aí sim, você saía pela porta aqui da frente e vinha para a escola. Então, para cortar esse caminho todo, aí nós passávamos, ou pulávamos o muro, ou passava por baixo. Até que alguém teve assim, a brilhante ideia de abrir, eu não sei se já existia ou se possibilitou, tinha uma coisa que a gente chamava o portãozinho, que foi quando abriram um portão ali do lado, e aí a gente não precisava cortar toda essa história. Nesse nosso caminho também para a escola, assim, figuras marcantes nesse trajeto. Maridaura lembra de uma pessoa chamada Bíblia Sagrada. Eu não tive esse contato muito grande com esse cidadão chamado Bíblia Sagrada. Quando a gente falava Bíblia Sagrada, aí ele fazia Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo mundo 10 vezes, 1000 vezes falava a mesma coisa. Eu lembro muito de uma figura chamada de Sabina. Sabina era aqui perto da escola e a gente falava Sabina, Sabinete. Aí outro gritava lá, tem a cara de cacete. Ela, Sabina no portão, tem a cara de ladrão. Aí ela jogava xixi, jogava um monte de coisa e a gente saía correndo. Outra figura também lendária dessa época era Zeca Leite, né? Aqui do lado, que tinha uma cocheira, tinha umas histórias fantasiosas de que nascia um bezerro com cara de menino, de gente. Ninguém nunca viu bezerro nenhum, mas todo mundo sabe dessa história, né? E dentro da escola era uma vida, como nós dissemos. Quando voltei, eu saí em 66, 67, eu concluí, depois eu fui para o Duque de Caxias. Depois, quando eu voltei, professora, e que voltei, fiz concurso e voltei para a escola, fui trabalhar inicialmente na classe 4, que também onde eu estudei, na classe 4, depois eu volto como professora da 4. E aí, quando eu voltei, um dia vindo aqui na escola, vim fazer, já em 2006, 2005, uma coisa assim, eu me deparei, na verdade, em 2010, ano passado, 2010, preparando para o seminário, e eu vim andando, alguém falou assim, não, você vai falar sobre as minhas memórias, as histórias, aí eu vim andando e me parei nas pedras, olhando para as pedras, eram as mesmas pedras que me viram, sabe? Quantas vezes eu caminhei, eu falei assim, gente, eu conheço essas pedras e elas me conhecem. Aquele desenho, esse espaço aqui, por exemplo, é muito significativo para mim. Eu faço atividade de coordenação ou lá na articulação ou aqui, mas eu gosto de ficar aqui. Eu lembro, eu falando com as meninas outro dia, essas escadas, a gente sentado ali nas escadinhas e a minha experiência de fantoche, o meu contato com fantoche de boneco foi aqui, nessa sala, aqui nessa atividade. Então, lembranças, quando eu voltei a circular na escola,
a lembrança da dentista, a lembrança de doutora Lucy, que era médica, e que eu sempre tomava um remédio chamado Clistin, não esqueço, Clistin. Aqui também nós tomávamos umas bolinhas de fígado, óleo de fígado de bacalhau, né? Fica na lembrança, isso não sai dessa lembrança. E toda uma vivência, principalmente, a gente falou hoje de manhã, a questão de um cuidar. Você tinha uma situação onde a funcionária do artístico conhecia você, sabia quem você era, sabia, olha, vou falar com sua mãe. E tinha esse contato. Você é irmão de fulano, então tinha esse contato. Nós tínhamos funcionários aqui que tinha seu Pernambuco, que sabia, olha, você deveria estar agora em tal horário, você deveria estar no setor de trabalho, que é assim que nós chamávamos hoje, o setor de... Se você está, calça azul, o próprio Zé Mendes. Então, esse contato aqui na escola, com os espaços, eu aqui nessa biblioteca, que era assim que nós chamávamos, eu sempre gostei muito de ler. E eu lembro que eu lia muito gibi, que um primo que eu tinha, que tinha uma banca de vender banana no 2 de julho, e as senhoras, as madames, quando eu não queria mais as revistas, dava ele para enrolar as bananas. E ele me dava as revistas e eu lia, logo pequena. Eu gostava muito de ler. E aqui nesse espaço, era uma maravilha. Então aqui eu tinha acesso à leitura, eu gostava de ler, eu lia muito, eu vinha sempre minhas aulas de biblioteca, eu lembro de eu vindo para aqui. No artístico também, é outro setor que eu gostava, do artístico. Aqui eu tive a oportunidade de ser aluna de Carlos Petrovich, depois, já adulta, voltar conversando com Petrô, com Wanda e Petrô, já nos últimos momentos de Carlos Petrovich, a oportunidade de ter um acesso a professor Hamilton, né, de música. Você vai falar um pouco mais dele, porque todos referiram, mas não... Quem vai lhe falar muito bem disso, melhor, é Maridaura. Né? Mas assim, eu tenho esse contato. Eu lembro que eu fui apresentada a flauta doce. Não era a minha vivência. A flauta que eu brincava em casa era a flauta de tala de mamão. Né? A tala de mamão eu brincava, porque minha mãe... nós brincávamos muito, ela brincava muito com a gente, assim, ela com os nossos brinquedos, ela fazia essas coisas. E eu lembro minha mãe, para tirar som, mandando a gente tirar som ali do talo de mamoeiro. E assim, aqui eu vim ter essa vivência. No setor de trabalho, para mim, é uma das coisas mais fortes, afora aqui esse espaço da biblioteca, é a questão do setor de trabalho, na questão da partilha. Isso é presente, isso é muito presente, assim, do dividir, do comungar as coisas. Eu falo muito assim, eu lembro que meu irmão, alguns anos atrás, meu irmão, também todos estudaram aqui, e meu irmão Sandoval, ele lá em casa dá um caruru, assim, um caruru grande e tal. E aí meu irmão, um dia a menina, ele chegou, ele veio de lá para cá, quando olhou, o avental dele estava no chão, que ela acho que fez pano de chão, alguma coisa assim. Isso deve ter uns 10 anos, e meu irmão tem quase 50. Meu irmão, eu vi meu irmão assim, abalado, que aquilo era um manto sagrado, aquilo era uma relíquia, e a menina estava limpando o chão com o avental dele da Escola Parque, né? O avental de que ele fazia as atividades lá do setor. Eu fiz diversas técnicas, que a gente chamava técnicas, hoje chamam núcleo, não sei o quê. Eu participei de diversas técnicas, que nós tínhamos, por exemplo, uma coisa, tinha a ala dos meninos e a ala das meninas. Né? Na ala das meninas tinham tapeçaria, tinha bordado branco, bordado norueguês, corte e costura, tinha tecelagem, tinha uma diversidade de atividades, bordados dos mais diversos. E eu, por exemplo, eu fiz todo o enxoval dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, foram todos bordados por mim. Eu fiz tudo. Como é que você tinha tempo? E olha que eu estava na faculdade, não sei o quê, mas era um prazer de fazer aquelas coisas. Eu nunca fui para aula de corte e costura, nunca vivi
financeiramente, nunca ganhei dinheiro, mas eu fiz as minhas coisas. Eu tinha o prazer de ter assim, as coisas bordado ponto cheio, não sei o quê, aquelas coisas que eu aprendi aqui. Né? Aprendi aqui. Então, A Escola Parque foi importante, é importante na minha vida. Primeiro, quando assim, eu resgato a questão do núcleo familiar. Todos estudaram aqui, então nós temos mais ou menos, além do pai e mãe, juntos, temos a experiência, uma escola comum. Então, as mesmas experiências que minha irmã mais velha passou, e olha que minha irmã, acho que são 6 ou 6 anos mais que eu, a minha caçula também, num outro momento, já num período diferente, diverso, mas também, se perguntar a ela qual foi a melhor escola do mundo, ela vai dizer que é essa. Mesmo não sendo a escola da década de 60, da década de 70, como eu e meus outros irmãos pegaram. Então, assim, esse núcleo, essa importância, o levar para a vida, essa questão da educação integral, da plenitude, não é de que nós saímos daqui um ser pleno, um ser integral, mas assim, essa possibilidade de você poder olhar o mundo e ver que você não precisa ser costureira, mas você pode, se precisar, dar pregar um botão na sua blusa. Você tem uma visão crítica. A questão das artes, dessa sensibilidade. Eu penso, por exemplo, que eu acho que o fato de eu ter ido professor, de eu ter sido voltada para a questão da educação, tem muito a ver com isso aqui. Até a questão jurídica do ler, do pesquisar. Eu acho que tem muito da influência na verdade, muito do que eu sou. Eu sou porque fui aluna dessa escola. Né? Esse pensar, essa presença em determinadas situações. Eu acho que eu sou porque eu digo sempre, porque eu sou do Perovaz, filha dos pais que eu tenho, principalmente dessa mulher que foi minha mãe, assim, uma visionária, uma mulher que pensava muito à frente e de ter sido aluna dessa escola. Então, e hoje eu procuro trazer para os alunos. Eu estava olhando, por exemplo, aqueles 2 cartazes que estão ali presos. Aquele ali foi um trabalho realizado em 2003, se eu não me engano, com alunos, com minha aluna, fazendo uma releitura de questões raciais e tal. Então, veja bem, eu falei o seguinte, porque hoje você vê o boom da educação, você vê todo mundo falando, ainda insistindo da importância, da necessidade de ações afirmativas, de políticas públicas, e eu falo nesse recorte da questão racial, da gênero, da questão de classe, classe e raça, porque a Escola Parque, quando eu digo Escola Parque, eu falo de todo o conjunto. Você está num local onde as pessoas são majoritariamente, está implantada, são pobres e são negros em sua maioria. Então, isso aqui é a possibilidade de você chegar lá junto com outros que tiveram outras oportunidades que não estão aqui. Então, assim, se os meninos... Onde estão esses meninos e essas meninas? E eu quero falar assim, mais particularmente da década de 60, de 70 aqui nessa escola. Muitos estão hoje, nós sabemos, assim, são médicos, são advogados, são professores, são comerciantes, são funcionários públicos, porque foram alunos dessa escola. Então, esse incentivo, essa aposta de Anísio apostou que se desse condições iguais, esses meninos pobres e negros, essas meninas pobres e negras, chegariam em igual condição, chegariam em condições de igualdade no mercado de trabalho, na vida, porque basta dar as condições. E as ferramentas foram dadas aqui. Né? Então, eu vejo... a educação de qualidade, educação integral, alimentação, né? Hábitos alimentares. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma colega assim, eu lembro que na minha infância, por exemplo, talvez adolescência, assim, não lembro mais com precisão, mas as pessoas tinham o hábito, por exemplo, de comer de mão. Ainda tinha nessa redondeza. E aqui nós comíamos de talher. Então, quando o menino vem para a escola e ele come de talher, ele quando volta para casa, ele talvez vá pedir um talher, ou vá achar, entendeu? Então essas condições, eu só estou exemplificando, é uma coisa assim bem, mas assim,
essa ação de Anísio, essa escola aqui, foi o que possibilitou que muitos meninos e meninas desse espaço, da Caixa d'Água, IAPI, Perovaz e adjacências, hoje estivessem em postos de comando, serviço público, de elite. Nós temos diversos mestres, doutores, não é? Comerciantes, funcionários públicos. Então, temos pessoas bem-sucedidas e que dizem, sim, a origem de tudo isso foi a Escola Parque. Foi a educação, foi a qualidade da educação que eu tive na Escola Parque. Então, é o diferencial. Aí eu digo que ele acreditou, Anísio acreditou e Dona Carme vem fazendo, porque a gente costuma dizer que Anísio idealizou, Anísio deu essa força, essa coisa maravilhosa, que esse homem à frente do seu tempo, e quem a copartícipe de tudo isso foi Dona Carme, né? Porque durante muitos anos ela comandou isso aqui, digamos, algumas pessoas dizem assim, com austeridade, mas é aquela mãe que tem que ser firme, carinhosa e compreensiva. O exemplo da colega hoje sobre o seu medo já lhe puniu, né? Quando ela faz uma ação, ela faz assim, o seu medo já lhe corrigiu, já lhe assustou. Então, da forma carinhosa, eu lembro assim, a questão da merenda. Às vezes tinham meninos que a única refeição do dia, as únicas refeições do dia eram feitas aqui. E às vezes eu queria repetir, né? O menino queria repetir. Eu lembro, uma vez eu vi lá no refeitório, o menino querendo repetir. Aí eu não lembro se foi calça azul, funcionário, alguém, dizendo, não, você já tomou, porque vai tomar de novo. Eu falei, não. Aí Dona Carmen vinha chegando e a gente ficava com medo. Eu, por exemplo, eu não queria fazer nada que Dona Carmen me chamasse a atenção, jamais. Era aquela figura assim, ninguém queria. Aí Dona Carmen, qual o problema? Não sei o que, conversou. E me disse, olha, o funcionário, ele já merendou e quer repetir. Ela, você está com fome? Não quero. Você ainda quer repetir? Quero. Você vai repetir, desde que todos os outros terminem porque a merenda tem que dar para todos, então você vai repetir. Se tiver, se sobrar, e deve sobrar, aí a alegria daquele menino de poder repetir com a permissão. E ela falou, depois que terminar os outros, porque não podia faltar para quem iria tomar apenas uma vez. Então, isso é uma ação educativa. Então, essa questão da ação do Estado, eu encerrei minha fala outro dia dizendo assim, que nós somos a materialização do sonho de Anísio. Se Anísio sonhou, né, com a educação integral, se Anísio sonhou, nós somos, e eu quero dizer nós, assim, a gente fala muito, você percebe que eu falo muito com esse grupo de 60, de 70, esse pessoal, que a gente tem mais uma aproximação, nós somos a materialização do sonho de Anísio. Todos deram certo. Aí, depende muito do que a gente fala de dar certo e oportunidade, né? Porque assim, as oportunidades foram dadas na escola. Agora, o que acontece? Nem todos foram para a universidade, até porque a universidade não é para todos, nós sabemos muito bem disso. Tem a questão das conjunturas, muitos tiveram que assumir responsabilidade muito cedo, outros por outras razões. E o que é dar certo? Para uns, dar certo é para ir à universidade, para outros, dar certo é abrir uma funilaria e trabalhar com sua empresa, aprendendo a fazendo materiais, utensílios e vendendo com o que aprendeu aqui. Dar certo para outros foi ter a sua carpintaria. Então, o dar certo depende também muito de cada qual, do que era o ideal. Até porque tem uma foto de uma colega nossa, uma foto que é assim, e aí ele disse que ele até escolheu essa foto porque ela tinha visão de futuro, ela olhava para frente, né? Então, por exemplo, na minha família, alguns foram para a universidade, outros não foram. Outros foram depois, meus irmãos. Alguns naquele processo natural, que seria natural, não foram para a universidade naquele momento, foram depois, e outros não foram, né? Mas a questão da educação integral, isso eles adquiriram, né? Isso é possível, porque eu não penso que o dar certo seja necessariamente ir para a universidade, entendeu? Aí... não há uma noção. Olha, outro dia, Roberto, se eu não me engano, foi Roberto Marijalane ou foi o William, que disse que encontrou uma pessoa, que foi do nosso grupo, que estava mendicando na rua. E ele, inclusive, ficou de fazer esses contatos, ver o que está acontecendo.
Acontece. Acontece, não é? Acontece diversas situações. Eu não diria que só esses que deram certo, até porque houve nesse período de tempo, muitos contatos se perderam. Não é? Então, assim, com esse seminário, com esses 60 anos da escola, isso vem reaproximando e a gente está redescobrindo. Eu estava aqui na clínica, e uma pessoa conversando com alguém, ontem no mercado. Aí eu vi uma pessoa e falei assim, você foi aluno da Escola Parque? Ele falou, sou. Você é Bira? Ele falou, sou o Bira. Aí eu falei, puxa, rapaz, nunca mais nós nos vimos. Aí falando com ele falou, poxa, eu quero esse contato desse grupo, que eu quero voltar, eu quero ter esse contato. Eu sei que vovô do Ilê foi aluno daqui da escola. Eu lembro de Apolônio, que era do Ilê, um dos fundadores do Ilê, foi daqui da escola. Então, assim, o que dá certo, digamos, Ivo Santana, Solange é uma doutora, vovô não é um doutor, e assim, o que é o conceito de dar certo? Não é? A importância que a escola teve nessa construção. Eu lembro que vovô uma vez estava fora, acho que foi nos Estados Unidos, eu não lembro, e alguém perguntou a ele sobre qual a escolaridade, se ele tinha ido para alguma universidade, alguma questão assim. Ele falou, não, eu estudei na Escola Parque. Eu estudei na Escola Parque. Quer dizer, o referencial de escolarização é a Escola Parque. Né? Eu lembro que nos 50 anos da escola, eu estava trabalhando na Escola 4 e Maridaura era a diretora da época, lá da 4, e nós fizemos uma comemoração de 50 anos, modesta para nós, e trouxemos diversas pessoas que foram daqui dessa escola. E eu via homens chorando, se batendo nas paredes da sala, assim, olhando os 4 cantos, chegando em cada canto da sala e como se dissesse, ei, eu estou aqui, sabe? A gente se conhece, falando com as paredes, assim, tipo. E aí você tinha delegados, nós temos um exemplo de uma menina, não sei se vocês estão com esse contato, de Solange. Solange é uma menina que era da Avenida Peixe. Solange hoje ela é doutora em farmácia. Ela estava na Câmara, inclusive foi uma da mesa. Então, quem é que pode pensar? Alguém da Avenida Peixe, como o jornal diz hoje, que a Avenida Peixe é um dos locais mais perigosos, e não era perigoso à época, mas era assim, as questões, era um lugar muito pobre, era um lugar de convivência com os porcos. Criava porcos na rua, era um lamaçal só. E de lá era a menina que é. Né? Assim como ela, pode ter outras pessoas e outros que deram certo. O rapaz que vende apanhador, ele faz uns apanhadores e vende na rua, ele foi aluno daqui, ele trabalha com o quê? Reciclando lata de óleo e ele foi aluno de funilaria. Não é? Então ele vende, ele trabalha, tem questão de cestaria e outras coisas mais. Você acha então que a escola é um símbolo para a comunidade? Sem dúvidas. Sem dúvida, é uma referência. Nós tivemos uma dificuldade, tivemos alguns anos em que essa escola veio, assim, quase fecha, decadência, e as pessoas ficavam tristes. Os ex-alunos, eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas, quando eu encontro, que eu falo assim, vou lá na escola, não, daqui que nada, aquela escola está acabada. Eu falei, não, volta lá que você vai ver que não é assim mais. Quem levou 10, 15 anos, que tem pessoas 15 anos, 20 anos, que não entram aqui na escola, porque quando entraram, viram um período que estava a escola em decadência. Aí essas pessoas não querem voltar porque... Eu falei, não, volta lá, não está mais assim, nós estamos com um novo trabalho, a escola... Então, é referência. Um colega nosso disse que estava na França, estava no voo, indo para a França, alguma coisa assim, e alguém falou, você fala português? Ele falo. Aí, rapaz, eu estou conhecendo você. Você é fulano de tal, você... Estavam na França, estavam lá, são 2 doutores, um estava fazendo pós-doutorado e outro alguma coisa, foram alunos daqui da escola. Né? Ivo encontrou alguém, que eu não lembro quem foi, que ele encontrou lá na França, entendeu? Fazendo, então, esse contato. Nós temos, por exemplo, uma menina, que eu não sei, eu perdi o contato, Ana Meire Aguiar. É um nome forte essa menina. Ana Meire Aguiar foi uma das primeiras mulheres negras a sair trançada, expor o seu... Porque uma coisa eu vinha para a escola e todas as outras meninas, cabelo trançado. Era natural, as meninas negras usarem tranças. Mas ela já como jovem, mulher, adolescente, essa trança que hoje as mulheres usam como expressão da sua questão racial, de sua etnicidade. Então, Ana Meire Aguiar é um modelo, foi morar fora do Brasil.
uma das primeiras a saírem daqui assim com esse... E eu não sei qual o referencial, qual a volta, mas a gente ouve falar, já ouvi falar algumas coisas de Ana Meire, eu acho que ela trabalha com artes plásticas, alguma coisa assim, e ela dizia que ela era da Escola Parque. Então, a Liberdade, o Perovais, etc., tem na Escola Parque como patrimônio? Eu não sei se a Liberdade, porque a Liberdade tem uma situação. Você fala Liberdade, algumas pessoas acham que Liberdade é um bairro, assim, a Liberdade é um bairro, e você pensa, algumas pessoas dizem assim, Perovais é um bairro, ou Perovais é uma rua, entendeu? Então existe essa questão de identidade, mas, porque assim, como a questão da liberdade, nós aqui dessa redondeza estamos mais distante da liberdade, mas você observa, o Perovais, eu sou de lá, a Caixa d'Água, Palmiúdo, há um envolvimento, as pessoas têm, hoje está voltando a ser o que era, mas assim, antes, no passado, antes de haver essa ruptura, era importante que seu filho estudasse na escola Parque, era importante, isso era, os pais tinham a ideia de que assim, eu estou investindo no futuro de meu filho, né? Meu filho está... A colega falou hoje a questão do trabalho, que ela trabalhava em casa, mas quando ela vinha para aqui, o trabalho era diferente, ela estava aprendendo. E aí, estava aprendendo um ofício, quando os pais às vezes diziam, né? Eles estão aprendendo um ofício na Escola Parque. E esse referencial de pertença, aqui sim, nessa região, Perovais. E eu acho que isso, essa nova gestão, inclusive, tem muito disso, tem uma responsabilidade desse retorno, de que essas pessoas tenham essa identificação, essa identidade novamente, que seja restabelecida, essa identidade com a Escola Parque. Olha, eu tenho 20 anos na escola, né, como professora. Como professora eu tenho 23 anos, mais ou menos, 23 anos como professora na escola. E eu sou da Escola 4, inicialmente, da classe 4, e depois venho para aqui, para a Escola Parque. A gente costuma dizer o seguinte, eu sou e trabalho hoje basicamente, assim, uma parte com formação com os professores de História. Eu sou licenciada em História e eu sou articuladora de área de História. Então, aqui na Escola Parque nós temos uma atividade que eu acho muito importante, que é um projeto, que é o projeto de articulação diária. O que é isso? Tem os professores das classes, que dão suas aulas nos horários regulares, e nos A6, nas atividades complementares, eles fazem quinzenalmente aqui na Parque. Qual é a proposta? E aí vem o que é ser professor aqui na Parque, qual é o diferencial? Não é um AC comum, não é aquele AC de chegar, trocar figurinha. Aqui a gente estuda a ideia de se pensar, assim, o que é que a gente pode levar de melhor dentro da proposta anisiana para esse aluno. Então, se você chegar, por exemplo, esta semana, naquela sala de projeto de articulação diária, agora à tarde, estão reunidos, hoje é quinta, estão reunidos os professores de português, da 1, 2, 3, 4, Álvaro Silva, Celina, que agora está conosco, Celina, o Anísio e o Candolina. Eles estão ali discutindo matrizes, discutindo as matrizes de referência, eles estão... Então, assim, tem essa preocupação, não só a preocupação básica do conteúdo normal, mas a gente fala assim, que deveria, nós falamos até muito isso, o professor que vem para a Escola Parque deveria, antes de vir para a escola, antes da secretaria dizer assim, de nomear né, para determinadas escolas, para a Escola Parque, deveria conhecer a proposta da escola, para saber se quer vir ou não para aqui. Porque não basta, não é igual. Por que não é igual? Eu acho que a questão todos os professores têm que ter o compromisso, mas a gente tem que ter esse entendimento do que é o aluno da classe e o aluno que vem para o centro. Tem que entender que é importante. Por exemplo, um professor de História ou professor de Português, de Matemática, ele não pode apenas trabalhar os seus conteúdos lá na sua classe de origem, sem entender que esse menino tem 2, 3 dias aqui na Parque, que da importância desse vínculo de educação integral, que se fala tanto hoje da necessidade de educação integral. Esse professor tem que ter esse entendimento de que isso aqui é um centro, não é? Então, não é que ele vai ser melhor nem pior do que o outro, mas ele tem que ter esse olhar, dessa visão anisiana,
Eu acredito, sim, que isso só vai fortalecer a sua prática pedagógica. Esse olhar do aluno, esse olhar para com o aluno, que ele é esse ser integral, de que a gente procura trabalhar dessa forma. Só para finalizar, ontem alguém falou sobre comportamento, sobre a importância, questão de valores. E nesse encontro que nós tivemos no mês de fevereiro, com alguns ex-alunos, aproximadamente 60, alguém levou uma foto que deve estar aí, uma foto do grupo sentado aqui na arena, né? E a gente lembra que tem um colega que está fumando no grupo de adolescentes, né? Eu não estou naquela foto, um grupo de adolescentes que estavam sentados assistindo alguma apresentação. Tem um colega na ponta que está fumando, mas ele está sentado de uma forma isolada. Digamos, estão todos assim e ele está para cá. E ele lá na ponta virado para cá com um cigarro na mão. É como se o grupo tivesse assim condenando aquela ação, não é? Foi uma coisa, nós fizemos essa leitura, gente, olhe para aqui. E esse menino realmente disse que teve depois problemas de comportamento, qualquer coisa assim na escola. Eu acho que ele era mais avançado, assim, a cabeça ele era mais para frente do que o grupo, alguma coisa assim, houve uma distância. Mas isso é importante do que a gente estava falando, em termos dos valores que já se passavam para a gente naquela época. Olha, a articulação diária é um projeto que visa trabalhar com professores. O professor é o vínculo, é o nosso elo com o aluno. Então, o que é que nós fazemos? Por exemplo, todo ano a escola, alguns anos já a escola vem desenvolvendo um trabalho com base num tema central, né? Um tema central. Teve um ano que nós trabalhamos com o bairro da Liberdade, outro ano direitos humanos. Em 2008 nós trouxemos a questão da diversidade, o respeito às diversidades, e aí fomos trabalhar com a questão da inclusão, a questão do combate à homofobia e das relações raciais dentro da escola, né? Porque a gente tem que trazer essa discussão, até por conta da Lei 10.639, a gente tem que trouxemos essa discussão para a escola, a questão 10 e da 11. E o professor, às vezes, diz assim, como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar, vamos juntos. Então, o professor aqui é uma atividade muito de formação. O professor faz formação, nós fazemos formação continuada como nós mesmos, né? Quem sabe um pouco mais, vem trabalhando, e aí a gente vai trabalhando essa discussão, porque aqui o professor leva o que ele produz para a escola, para a sala de aula. E se você observar, é uma forma até de resgate, porque aqui, por exemplo, nas terças-feiras, que é o AC de História e Geografia, aqui estão presentes os professores de História da classe 1, 2, 3, todos. Então, sai uma linguagem só, sai uma linguagem única. É claro que dentro das particularidades de cada escola, eles vão fazer as adaptações. Mas e esse ano o tema escolhido é Educação, Saúde e Cidadania. Educação, Saúde e Cidadania. Então, trabalhamos com temas como o bullying. No próximo AC de História e Geografia, por exemplo, nós estamos com material já para trabalhar um texto e saiu sobre a questão da SUCOM, a denúncia da SUCOM sobre muito barulho, pouco aprendizagem, uma coisa assim, dizendo o quanto a questão do barulho, da zoada, atrapalha o aprendizado. Então, nós vamos fazer essa discussão com os professores e vamos levar. No último AC, nós iniciamos um trabalho, isso em cumprimento à Lei 11.645, que da Instituição de História e Cultura Afro-Indígena, iniciamos um trabalho com a questão indígena, com os professores, né, de todas as disciplinas, sendo que um foco maior com História e Geografia, o pessoal de Geografia está trabalhando na questão do território, toda essa situação, e o pessoal de História também a questão, e vamos focar mais esse ano com os índios da Bahia, né? Então, assim, todos os professores de todas as classes fizeram um estudo aqui. E aí o quê? Vamos tentar elaborar atividades de acordo com... Não é o objetivo aqui sentar para fazer atividades, né? Elaborar atividades. É principalmente grupos de estudo. Claro que às vezes nós saímos daqui com, em sua maioria das vezes, o que é que nós podemos trabalhar, como vamos trabalhar com o aluno. Então esse conteúdo do professor, a gente procura transformar em atividades a serem aplicadas com o aluno. E na quinzena seguinte, o professor traz esse retorno, dizendo, olha, eu consegui trabalhei de tal forma, às vezes com registros. No início do ano, por exemplo, nós trabalhamos com festas populares, naquele mês de fevereiro, aquele início, antes do carnaval.
Se vamos fazer o quê? Vamos dar assunto para o aluno, um assunto novo, aquela dificuldade, né? Aí surgiu a ideia, assim, não, já estava inclusive pensando, como alguém tinha pensado no carnaval, assim, não, vamos trabalhar com as festas populares em Salvador. E foi uma maravilha o resgate, né? A questão, figuras como o seu Doca do Jegue, que é uma figura emblemática ali perto da Escola 2, na Vitor Serra, era um cidadão que ganhava todo ano a carroça mais enfeitada. E é uma pessoa dali, não é? Da comunidade deles. Ele virou concurso, ele nem disputava mais porque ele tantas vezes. Aí fomos ver a questão da riqueza da região, as festas populares, a origem, o espaço que ela ocorre. Aí vem para o carnaval a discussão do cordeiro, quem é o cordeiro, a questão racial dentro do carnaval, das festas populares, mais particularmente no carnaval, a questão do camarote, a discussão do território, do pedaço da terra, de quem é essa terra que alguém vai lá e bota um camarote e diz você vai ter que pagar para entrar aqui, não é? De quem é essa cidade, afinal de contas. Então, essa discussão o professor leva para o aluno. Algumas escolas combinaram com bailes carnavalescos, outras com desfiles, marchinhas. A professora de português vem trabalhando com análise dos textos da música das diversas épocas e pega Superman, não sei o que lá, e vamos embora aí com os meninos analisar e não consegue o que é mesmo de poesia que tem nisso aqui. Então, tudo isso é um trabalho que o aluno chega ao aluno dessa forma. Eu só quero assim, agradecer cada vez mais, eu sempre digo e repito, a essa escola o que me proporcionou, né? E aos meninos, eu até costumo dizer que quando a escola Parque teve aquele período de decadência, a questão da violência, né, no entorno, ela até aumentou, ela veio, ela aflorou, não é? Ela vem, eu sempre falo isso, que eu acho que a ausência, porque foi uma geração, tipo assim, uma geração perdida, uma geração sem a escola Parque. Foi alguns anos, não chegou a 10 anos, mas assim, sem aquele... Então, eu acho que muitos meninos que não tiveram a oportunidade que nós tivemos, talvez eles tenham tido outros caminhos, talvez até porque não tiveram a possibilidade, meninos daqui dessa região, né?